Bom, gente, para a gente começar então aqui, na aula passada a gente fez a definição do que é a fugacidade, tentei explicar para vocês o que quer dizer a fugacidade, para que serve e tal. E aí na aula de hoje a gente vai começar a fazer alguns métodos, a perceber alguns métodos de cálculo de fugacidade, certo? Por que a fugacidade é importante? Primeiro por causa daquela equaçãozinha pequenininha que a gente chegou numa conclusão na aula passada, que a fugacidade de um determinado componente na fase alfa tem que ser igual à fugacidade de um determinado componente numa mistura que está na fase beta. Só para poder conseguir explicar um pouco melhor isso, se vocês observarem, eu estou falando do mesmo componente, mas eu estou falando dele em fases diferentes. É como se fosse, por exemplo, se eu tivesse aqui com aquele mesmo vaso, que eu estou aqui carregando esse vaso desde quando a gente reiniciou aqui as disciplinas, se eu tiver aqui uma fase líquida, que tem dois componentes, o componente azul e o componente vermelho. Então, essa fase aqui de baixo é a fase líquida. Enquanto que a de cima é a fase vapor. Todas duas com as suas características, né? Então a gente já conhece as características de cada uma dessas fases, né? A fase líquida é mais densa, ela é mais viscosa, tal, com todas as suas características. E aqui em cima a gente tem a fase vapor, com os dois componentes também. Dizer que isso daqui está em equilíbrio é você dizer que a tendência que tem de escapar essa moléculazinha aqui vermelha e ir para o líquido é a mesma tendência que uma molécula vermelha daqui tem para cá. Então, isso quer dizer o equilíbrio. E é isso que é o significado físico dessa equação aqui, que é a igualdade de fugacidade. O quanto o componente I está tentando escapar da fase alfa e o quanto o componente I está tentando escapar da fase beta. Isso tem que fazer muito sentido para vocês agora, porque se fosse diferente, o componente I estaria se acumulando em alguma das duas fases, ok? Então, isso aqui é a importância da fugacidade na fase vapor, da fugacidade em termos geral. O que a gente precisa agora é aprender a calcular a fugacidade de uma fase vapor, a fugacidade de uma fase líquida. E aí, portanto, o objetivo da gente a partir de agora é a gente aprender a como calcular a fugacidade das fases que a gente mais encontra em engenharia química, né? Que é a fase vapor, a fase líquida e a fase sólida. Então a gente tem interesse no cálculo dessas três fases. Na aula de hoje a gente vai ver como é que a gente consegue fazer os cálculos de fugacidade para a fase vapor. Depois a gente vê a líquida e depois a sólida, ok? Então, uma vez que você entende para que serve a fugacidade, ou seja, para poder amarrar o que você tiver de informação de equilíbrio, fica menos indigesto esse assunto, que às vezes é tão chato de você estar vendo, porque, sim, e para que serve? E qual é a aplicação? Calma, a aplicação é para você ter um fundamento teórico para como você vai fazer os cálculos de equilíbrio. E aí, cálculo de equilíbrio você vai usar para tudo que você for imaginar de cálculo de processo. Então, onde é que a gente está hoje? Aprendendo a como calcular a fugacidade, aprendendo a como calcular a fugacidade na fase vapor, para então a gente partir para os cálculos e as características de cada um dos equilíbrios de fase, ok? Então, se eu estou falando de cálculo da fugacidade da fase vapor, tem várias formas de você fazer isso, tá? Na aula passada eu só descrevi como é que você faz esse cálculo através de tabelas de vapor. Na aula de hoje a gente vai comentar sobre como fazer isso através da equação do virial,
através das equações de estado cúbicas. Como fazer isso através de correlações generalizadas. E aí, com esses três métodos aqui, isso aqui já tem que ser o suficiente para poder a gente conseguir entender como é que é feito o cálculo da fugacidade na fase vapor, e aí a gente vai tocando o barco, ok? Certo. Então, se eu quero, então, fazer o cálculo da fugacidade na fase vapor, eu tenho que entender o seguinte, só revisando a parte das tabelas, né? Eu fiz uma definição com vocês sobre o que era a fugacidade, e para poder utilizar as tabelas de vapor, você tem que partir da própria definição da fugacidade. Então, qual foi a definição que eu tinha passado para vocês? Foi uma definição que é o seguinte: você tem aqui G menos G0, que vai ter que ser igual a RT ln de F vapor dividido por P0. Só para a gente se ligar, esse G está ligado com essa fugacidade, enquanto que esse G0 está ligado com essa pressão zero. Esse estado zero é um estado de baixa pressão, ok? É como se fosse uma pressão muito baixa, tranquilo? Se vocês observarem, tem duas formas de eu escrever essa mesma equação. Essa daqui é a forma para componentes puros. Se vocês observarem, eu não estou utilizando G barra aqui, e nem estou utilizando chapéu. Então, se eu não estou utilizando nem barra nem chapéu, isso daqui é para um componente puro, não quer dizer que é para mistura. Quando eu escrevo isso daqui para mistura, ou seja, utilizando G barra menos G0 barra, que isso daqui vai ser igual a RT, ln de F chapéu sobre P0. Professor, só porque botou uma barra, aí quer dizer que virou mistura? Exatamente, porque quando você tem G barra, porque é G como propriedade parcial molar. E aí vocês já viram que a propriedade parcial molar de um determinado componente, ela é a que descreve aquela propriedade quando ele está numa mistura. Foi isso que a gente passou um tempão discutindo. Então é para isso que serve isso agora, tá? Então, quando a gente está falando de misturas, então, você tem que utilizar a barra e o chapéu, que é a convenção de sinais aqui que a gente está utilizando para poder sinalizar que você está falando de componente em mistura. Ok? Quando a gente estiver falando de cálculo da fugacidade na fase vapor, a gente vai começar sempre falando de componentes no estado puro, porque aí fica mais fácil, a gente tira as complexidades de estar lidando com misturas. Mas em cada ponto desse eu vou conseguir estender rapidinho para como você faz o cálculo de um componente em mistura. Tranquilo? Bom, então, esclarecido esse fato aqui, então vocês vão me permitir utilizar essa equação aqui para poder tentar explicar para vocês. Se a gente está falando de utilizar as tabelas, então eu estou falando de calcular cada um desses Gs, G como sendo H menos TS, e G0, H0 menos TS0. Isso daqui é avaliado na pressão e na temperatura que você quer calcular, e isso daqui é avaliado na menor pressão que você tiver disponível naquela mesma temperatura. Então, P0 é você considerar que ela está tendendo a zero, ou seja, a menor pressão que você puder. Nas tabelas de vapor do livro de vocês, se não me engano, a pressão menor que você pode ter é 10 kPa. Baixinha, tá? É como se fosse um décimo da pressão atmosférica. Nessa situação, o vapor que você está fazendo o cálculo está se comportando como gás ideal. Então, se ele está se comportando como gás ideal, fica como se fosse em relação ao estado de gás ideal, esse cálculo. Então, uma vez que você calcula cada um dos Gs, você consegue calcular, e sabe qual é a pressão, você consegue calcular qual é a fugacidade desse componente na fase vapor. É isso que o exemplo 7.1 do livro de vocês está fazendo. Tentem reproduzir esse exemplo, tá? Como sendo um treinamento para você tentar entender esse processo.
Tranquilo? Ok, então foi isso aqui que eu falei na aula passada. Estou tentando repetir para poder vocês terem mais um contato com esse assunto. E agora a gente vai partir para o que interessa realmente, efetivamente, que é como é que a gente faz esse cálculo utilizando a equação do virial. Então, eu estou calculando a fugacidade na fase vapor para um componente puro, utilizando virial. Ok? Bom, então se eu estou fazendo isso, vamos lá, eu vou precisar de uma equação aqui que a gente se lembra, tomara que vocês se lembrem, que é a equação que originou até mesmo a definição da fugacidade, tá? A gente tem essa relação aqui, dGi, que é igual a VI dP. Então, onde é que veio essa relação? Está aqui, ó, que GI vai ser igual a dVi dP a temperatura constante, ok? Se estou falando para um componente puro, eu já não vou nem descrever o número de mols aqui ficando constante ou não. Eu já estou relacionando diretamente aqui. Então, se eu pegar essa relação aqui e fizer essa inversão para ter essa integral, eu consigo integrar ou avaliar isso daqui de uma pressão baixa até uma pressão alta. Então, eu vou conseguir escrever G do componente I menos GI na pressão baixa, já estou integrando isso daqui, tá? Que vai ser igual a G de P0 a P de VI dP. Ok? Só que hoje, isso daqui não é justamente a definição do que a gente utilizou aqui, ó. Então, eu posso escrever que isso daqui vai ser igual a RT ln de FI, vapor, dividido por P0. Tudo bem? Então, essa equação é muito importante. Desde quando a gente trabalhou com equações de Maxwell, eu venho falando para vocês que essa relação de dG aqui, ela é muito importante. E aí a gente está vendo a importância dela agora, ok? Se eu conseguir escrever isso daqui, eu vou fazer uma transformação nos dois lados dessa equação, porque se você observar, eu tenho aqui nesse lado, aqui nessa equação de dentro, uma relação entre V e pressão. Ou seja, qualquer equação de estado que eu tiver aqui disponível, ela vai me fornecer essa relação entre o volume e a pressão. Então, se eu tenho como descrever essa relação, e eu tenho aqui desse lado livre o que é o coeficiente de fugacidade, então, se eu tenho aqui desse lado aqui o que é o coeficiente de fugacidade, eu consigo calcular através de uma equação de estado, ok? E aí é isso que a gente vai tentar fazer, primeiramente, para a equação de estado virial. Então, vamos tentar chegar melhor nessas relações, tá? Aqui eu estou só lembrando vocês da definição do coeficiente de fugacidade do componente I puro. Tudo bem? Bom, então, vamos lá. Para poder conseguir chegar nesse coeficiente de fugacidade, eu tenho que fazer uma transformaçãozinha aqui dos dois lados, tá? Então, eu tenho que subtrair os dois lados aqui, P0 a P, VI dP, menos, eu vou colocar aqui P0 até P, dP sobre P, que vai ser igual a RT ln de FI vapor sobre P0 menos integral de P0 a P dP sobre P. Professor, por que você subtraiu mesmo dos dois lados desse negócio? Só lembrando, a definição do coeficiente de fugacidade é a fugacidade dividido pela pressão a que ele está submetido. Então, essa aqui é a pressão relativa ao GI0. É a pressão baixa, não é a pressão em que você está avaliando FI do componente no vapor. Então, eu tenho que fazer essa transformação, por quê? Porque aí desse lado direito aqui, eu vou obter RT, que multiplica, aliás, eu divido, passando de
dividindo antes aqui tudo por RT, ou seja, colocando esse RT aqui desse lado e apagando desse, eu consigo então reescrever essa razão do ln menos o ln que vai ser gerado aqui, eu consigo escrever ele então como sendo ln da fugacidade do componente 1 dividido pela pressão. Aí sim, isso daqui vai ser o coeficiente de fugacidade. Ou seja, passando aqui para a próxima folhinha, a gente consegue então escrever a partir dali daquela relação que ln da fugacidade, do coeficiente de fugacidade do componente I, vai ser igual, então, a integral da pressão zero até P, VI sobre RT, menos 1 sobre P, dP. Então, eu só coloquei para dentro da integral, tá? Se eu ajeitar isso daqui, a gente consegue, então, a integral de P0 até P, PVI sobre RT, menos 1, que multiplica dP sobre P. Ok? Esse carinha aqui a gente conhece quem é. Ah, professor, isso aí é 1. Isso aqui só é 1 para gás ideal, tá? Isso daqui, para um gás que você não sabe se ele é ideal ou não, a uma determinada pressão, isso daqui é Z, que é a definição do que é fator de compressibilidade, tá? Então, você consegue reescrever isso daqui como sendo ln de φi, que vai ser igual a integral, uma pressão muito baixa, até P, de Z menos 1, dP sobre P. Pronto. Aí, essa equação aqui é a equação do dia. Por que essa aqui é a equação do dia? Porque a partir dela, a gente consegue fazer os cálculos do coeficiente de fugacidade, e aí se eu estou conseguindo calcular coeficiente de fugacidade, eu estou conseguindo calcular a própria fugacidade. Ok? Vamos ver um exemplo disso. Como é que a gente consegue fazer esse cálculo através da equação do virial? Então, eu preciso pegar, então, o Z que eu consigo obter calculando a equação do virial e utilizar esse Z para poder fazer esse cálculo dessa integral que tem no lado direito. E aí sim, com ele eu consigo, então, fazer os cálculos do que a gente precisa, tá? Então, vamos lá, tentar fazer isso agora para a gente chegar numa relação a partir de Z. Ok, bom, se eu estou partindo dessa equação, então eu vou pegar a equação do virial, e aí essa equação do virial, eu estou partindo dessa seguinte relação, Z, que é igual a 1 mais dP sobre RT. Então, aqui é a equação do virial truncada no primeiro termo, ok? Então, B é justamente o coeficiente do virial, o primeiro coeficiente do virial, e que ele só depende da temperatura, tá? Lembrar que ele só depende da temperatura é bem útil. Por quê? Porque na hora que a gente conseguir substituir isso daqui nessa relação, então vai ficar o seguinte, ln da fugacidade do componente I, que vai ser igual a integral de P0 a P, de Z menos 1, já vai o menos 1 aqui, vai ficar BP, BP dividido por P, então vai ficar B sobre RT, que multiplica dP. Se B e T só dependem da temperatura, então eu sei que o ln do coeficiente da fugacidade vai ser igual ao quê?
vai ser igual a BP sobre RT. Tudo bem? Então, quando você está falando de componente puro e que você está utilizando a equação do virial, fica fácil você conseguir calcular a fugacidade e o coeficiente de fugacidade a partir de quando você tiver a equação do virial. Porque se você tiver esse B, e aí você lembra que esse B pode ser também descrito como sendo através de correlação generalizada, então você tem um B0 para poder fazer esse cálculo, B0 mais ômega BI, lembra disso? A gente falou no semestre passado, né? Esse B pode ser como B0 mais ômega BI, B1. Cada um desses aqui tem uma função que só depende da temperatura. E aí você consegue fazer o cálculo a partir da equação do virial. Ok? Bom, então com a equação do virial é mais tranquilo. A gente vai fazer exercícios sobre isso, então não se preocupem, tá? Só preciso que vocês entendam agora a ideia geral para poder saber como aplicar depois. Bom, com a equação do virial é dessa forma. Tem uma outra forma de você fazer isso também, que é utilizando cartas generalizadas. E aí essas cartas generalizadas, elas têm tanto em forma de tabela quanto em forma de gráfico. Como é que foi originada essas cartas generalizadas? Então você tem aqui essa mesma relação, ln da fugacidade do componente I, que vai ser integral de z menos 1, dp sobre p, de uma pressão P0 até P. Dessa forma aqui, a gente consegue, então, lembrar que a gente sabe que tem a correlação generalizada de Pitzer, que ele descreve Z como sendo Z0 mais ômega Z1, e a gente consegue fazer essa substituição aqui. Ln de φ1 de φi vai ser igual a, consigo então escrever a integral de P0 até P de Z0 mais ômega Z1 menos 1 dp sobre P. Consigo quebrar isso daqui em duas integrais, integral de P0 até P, Z0 menos 1 dp sobre P, mais ômega aqui é o fator acêntrico da molécula. Então, ele consegue sair dessa integral sem é uma constante, né? Depende somente do componente. Ômega, integral de P0 até P, de Z1 dp sobre P. Ok? Então, normalmente, a gente chama isso daqui de ln de φ0 e isso daqui de ln de φi1. Então, a gente consegue aqui ln de φi, que vai ser igual ao ln de φi0 mais ômega ln de φi1. E, então, da onde é que eu consigo obter quem é ln de φ0 e ln de φi1? A gente consegue obter isso através dos gráficos ou das tabelas de correlação generalizadas. Vou pegar aqui do livro para vocês darem uma olhada. Então, isso daqui é o log ou ln, né? Então, se você transformar dos dois lados ali de ln, ele vira log.
Então, como é que você faz o cálculo? Utilizando correlação cartas generalizadas, né? Então, você vai, na verdade, utilizar... Isso aqui você vai precisar calcular numa determinada pressão e temperatura. Se você sabe qual é o componente que você está trabalhando, você consegue transformar isso daqui em pressão reduzida e temperatura reduzida. Então, nas coordenadas reduzidas, você consegue selecionar aqui por PR e por TR, para poder você conseguir fazer o cálculo. Aqui eu desenvolvi tudo para LN, mas se você transformar o logaritmo, você obtém exatamente a mesma equação ali. Log de φi vai ser igual ao log de φ0 mais log de φ1, só que aqui tem um homem. Ok? Então, por exemplo, né, se você tem uma PR de 1 e uma TR 2, a gente consegue fazer a leitura aqui da PR, no primeiro caso, em 1 aqui. Então, se eu tenho uma TR de 2, eu vou utilizar essa aqui. Aqui nesse ponto, eu tenho um determinado valor para ser lido do log. Esse é o log de φ0. Se eu tenho, então, a PR de 1, TR de 2, PR1, TR de 2, você sabe que está mais ou menos por aqui. E aí tem como fazer a leitura daqui. Com essa leitura, você consegue fazer o cálculo do log de φ. Obviamente, qual o problema desse tipo de você utilizar uma carta generalizada para isso? É que esse cálculo não é automático. Então, o problema disso daqui é que ele é útil para você fazer uma estimativa em um dado rápido. Ele não é útil para quando você está tentando descrever efetivamente um sistema mais complexo, alguma coisa assim. Ok? Ou tentando fazer os cálculos de maneira automatizada. A equação do virial é uma boa alternativa intermediária, né? Ela tanto tem a possibilidade de você automatizar esse cálculo, quanto você também pode fazer cálculos pontuais, porque ela é uma equação mais simples, mais fácil. Isso aqui é o que eu estou falando da equação do virial. E aí, o que a gente tem de padrão industrial hoje, para poder você fazer o cálculo de fugacidade, é você utilizar uma equação de estado, uma equação cúbica de estado. Então, a grande parte dos simuladores de processo, eles fazem uso de cálculos com equações cúbicas de estado. O pacote termodinâmico é chamado isso de pacote termodinâmico, né? O conjunto das regras termodinâmicas que você consegue utilizar para poder você definir o sistema dentro do software de simulação, né? Dentro do pacote de cálculo termodinâmico. Então, normalmente, você pode ter aí, se você estiver numa grande indústria, ela vai estar coletando dados online, ou seja, ela vai estar recebendo informações da planta e vai estar passando isso para os modelos para poder tentar fazer uma previsão ou para poder até mesmo entender com mais detalhes, através do modelo, o que está acontecendo efetivamente dentro da planta. Eu lembro de um congresso que a gente participou, que a Braskem estava descrevendo como ela estava utilizando essa termodinâmica básica para poder conseguir fazer uma descritiva de uma planta de polietileno. Então, ela tinha lá a produção do polietileno e ela ajustava esses componentes termodinâmicos para poder tentar melhorar o modelo que estava descrevendo a planta. E assim ela conseguiu otimizar a planta muito mais rápido. Obviamente que isso é um trabalho bem complexo, né? Você tem que estar já num nível de você estar propondo esses parâmetros. Aqui a gente está aprendendo a calcular, a tentar fazer umas estimativas iniciais. Então, quando você consegue dominar essa ferramenta em um nível mais profundo, você consegue ter um domínio muito mais rápido de o que é que está acontecendo dentro de uma planta de processo. Então, no caso aqui, o que a gente pode estar falando? A gente pode estar falando agora do cálculo
da fugacidade, utilizando equações de estado. Isso aqui ainda é no vapor, tá? Então, para fazer esse cálculo, a gente precisa voltar naquela mesma equação, que eu falei que era a equação de hoje, porque ela é a equação importante, tá? Então, aqui a gente vai pegar a equação que a gente tem descrita como sendo RT, ln da fugacidade, do vapor dividido pela pressão baixa. Isso aqui vai ter que ser igual a integral de VdP, de P0 até P. Tranquilo? Então, isso aqui foi a equação que a gente escreveu ali mais cedo. Se a gente pegar, por exemplo, a equação de Van der Waals, mais tranquila, né, para a gente conseguir fazer essas derivadas na mão, então eu consigo fazer a derivada aqui da pressão, dP, que vai ter que ser igual a menos RT sobre VI menos B. Isso daqui é ao quadrado, menos 2A, desculpa, mais 2A sobre VI ao cubo. Estou derivando isso aqui em relação ao volume, tá? Então aqui a gente tem um dVi. Então se a gente derivar isso daqui em relação ao volume, a gente obtém essa expressão. Se você observar, se eu multiplicar os dois lados aqui pelo volume, VI dP, que vai ser igual a menos RTVI, dividido por VI menos B, elevado ao quadrado, mais 2A sobre VI ao quadrado. Isso aqui tem dVi. Então é só eu substituir isso daqui naquela integral, RT além da fugacidade P0, que vai ser igual a integral de menos RTVI, dividido por VI menos B, dVi. Se você observar, aqui a gente já tem a fugacidade de um lado, e do outro a gente tem parâmetros que a gente conhece a partir da equação de estado. Então, é o volume descrito pela equação de estado. E a gente conhece isso de maneira analítica, né? Então, eu sei aqui qual é o volume final a partir desse processo de integração, integrando de P0 até P. Tranquilo? Então, se fizer isso daqui, você vai chegar aqui nessa expressão. Novamente, só repetindo, isso aqui é para componente puro, tá? Então, menos ln de VI menos B, que multiplica P0, dividido por RT. A gente não confundiu, o RT está só aqui embaixo. Ok, depois que você integrar, você vai obter um negócio parecido com isso daqui. E aí, professor, mas esse negócio aí já está muito grande. Realmente, se você tinha a vantagem de, na equação do virial, você conseguir utilizar ela na mão ou num software, ela é implementável, né? Você consegue implementar ela muito mais tranquilamente do que os gráficos e tabelas de correlações generalizadas. Você consegue, nessa daqui você tem essa dificuldade de fazer, por exemplo, cálculos na mão, mas as equações de estado ela tem uma vantagem muito grande. É porque como ela fornece o volume tanto do líquido quanto do vapor, você consegue fazer cálculos com a mesma equação tanto para a fugacidade do líquido quanto para a fugacidade do vapor. A gente vai ver a descrição da fugacidade do líquido
E aí, nela, a gente também vai conseguir utilizar uma equação de estado. Então, essa é a principal vantagem das equações cúbicas de estado. Porque com uma só, você consegue matar já duas fases diretamente. Aqui, nesse caso, é a fugacidade a partir da equação de Van der Waals. Se eu pegar aqui para vocês uma tabelinha, ela já tem a descrição, inclusive até para misturas, né? Se a gente colocar aqui aquelas regras de somatório de parâmetros e os demais componentes, a gente consegue chegar até o ponto em que a gente consegue fazer a descrição do coeficiente de fugacidade para um determinado componente em uma mistura. Isso daqui eu estou descrevendo para vocês do componente puro. Mas se a gente quiser fazer isso, já está feito. E aqui, por exemplo, eu vou pegar aqui das duas equações mais importantes, tá? Então, para as duas equações aqui que têm mais uso de maneira prática, que é a equação de Redlich-Kwong, uma representante daqueles componentes daquela princípio de estados correspondentes a dois parâmetros, e, no caso aqui, uma equação de Peng-Robson, por exemplo, que é um representante das equações de estado, do princípio dos estados correspondentes a três parâmetros. Então, você vai ver que, para você calcular de uma espécie pura, você consegue calcular dessa forma aqui, e aí utilizando essa equação. Se você estiver falando de uma mistura qualquer, então você já começa a ter um somatório dos parâmetros de cada um dos componentes que estão naquela mistura. Da mesma forma, você tem para a equação de estado de Peng-Robson, você tem aqui o cálculo para a espécie pura e a extensão para a mistura. A extensão para mistura é basicamente o mesmo procedimento que a gente fez aqui para Van der Waals, só que ele vai envolver uma matemática um pouquinho mais chata de fazer, mas que não interessa tanto a gente, já que eu só preciso que vocês saibam de onde vem. Esse é além da fugacidade do componente da mistura, ele é calculado dessa forma, e aí o que a gente vai fazer é utilizar algum software já pré-estabelecido para poder fazer esse cálculo. Tudo isso daqui está escondido lá dentro dos softwares de simulação de processo, de forma que você não tem contato direto com isso e você só tem contato com os efeitos disso. E aí o principal efeito que você tem disso é quando você tem igual o fato de você igualar a fugacidade de uma fase vapor com a fugacidade da fase líquida. Então, o componente está dentro daquela fase vapor, está também ali dentro da fase líquida e a fugacidade deles é igual. Então, isso daqui quer dizer equilíbrio de fases. Ok? Então, bom, esses são os métodos que a gente tem para calcular a fugacidade na fase vapor. Eu tinha prometido para vocês mandar um exercício, só que fazer exercício só sobre o da tabela não é tão útil. Então, eu vou juntar esses três para a gente fazer uma série de exercícios sobre ele, e aí a gente depois retorna para pensar sobre fugacidade da fase líquida e fugacidade da fase vapor. Desculpa, fugacidade da fase líquida e depois da fugacidade da fase sólida. Ok? Aí a gente consegue partir para uma parte mais interessante, que é falar sobre os equilíbrios. Tranquilo? Então, eu vou subir a aula da semana passada agora, essa aula também junto. Eu estava esperando já aqui terminar a primeira aula para poder conseguir mandar essa aula aqui também. Tranquilo?